da seguinte forma: eu vi fundador dessa igreja. Eu conheço os primeiros mandamentos. Foi Paulo que edificou. Não foi outra pessoa. E esses eram gentios. Porque os gentios, eles levavam a palavra através da pregação do evangelho. Aí eles se defendiam. Segundo partido era o partido de Apolos. O partido de Apolos eram pessoas eloquentes, pessoas que amavam filosofia, pessoas que gostavam bons discursos, pessoas que gostavam bons portugueses, a maneira de articular as palavras, as eloquências. E esses diziam assim: Paulo é fundador, sim, mas Apolo é que fala melhor, Apolo é que prega melhor, Apolo é que fala melhor. E aí havia essa disputa. O terceiro partido era de Cefas. E esse Cefas era aqueles judeus que diziam: Cefas andou com Jesus, ele andou em cima das águas, ele andou com o mestre até a morte, ele viu a glória. Então Paulo não é apóstolo, e nem ninguém da parte de Deus, nem esse Apolo não tem parte nesse ministério. Aí havia confusão. O quarto partido era de Cristo. A partido de Cristo eram aqueles que tinham o dito de Jesus. E eles diziam assim: nós ouvimos somente corremos. São pessoas super espirituais que nem acreditam na pregação do outro. E se Deus não falar comigo, eu não vou acreditar. Se Deus não me revelar, eu não vou aceitar. Se Deus não falar comigo, essas coisas são falsas. Mas eu quero te dizer, Deus usa pessoas para te trazer alguma revelação. Tem palavras que não estão escritas na Bíblia, mas o segredo está no coração. Os homens de Deus, toda vez que você caminhar com pessoas de Deus, presta atenção no que a pessoa fala, no que a pessoa te manda fazer e no que a pessoa pensa. Porque essas coisas podem trazer proveito. Todas vezes que Jesus te leva, que Jesus levava os seus discípulos, tinha algo novo para ensinar. Mas por que todo esse problema? Porque eles tinham acostumado e ao abraça, ouviam as ideias dos outros, as filosofias. Aí cada um votava a quem falava melhor, quem tinha boa ideia, quem sabia formar palavras. E eles pensavam que estar em Cristo também é assim. Já é um culto da personalidade, um culto da personalidade. Esse culto da personalidade está invadindo a igreja atual. Os irmãos discutindo, as irmãs discutindo, escolhendo pregadores, escolhendo pregadoras, cantoras, dizendo: se canta irmão Xixo, eu gosto muito, se prega irmão fulano, eu consigo vir. Mas eu quero te dizer, independentemente da sua eloquência, se Cristo não está nessa palavra, essa palavra é em vão. Precisa colocar Cristo. Não lute pela humanidade, não lute por causa da personalidade. Eu não vi para ser glorificado, para ser exaltado, mas eu vi para que Cristo seja conhecido por vós. Era um problema.
As igrejas atuais Igreja hanina têm esse problema. hawakana mishankuya. Meu fá Imi olavlawaka. é pregador fulano. Imiki kala o miwela o Eu mlalewula. gosto quando ele fala. Ni okisibeli halavulaka. Eu gosto quando ele prega. Okisibeli hola alaleka. Mas irmãos e irmãs, Muna mungiwena. não goste. Muhikalo sigalanino. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Mone Yesu kalle mushineno romilawan. A primeira divisão, Etuyo bajera. a morte de Jesus Cristo Okwawa Yesu Kristo. na cruz do Calvário. Wamwigi manyoni. Apóstolo Paulo escrevendo esta carta, Paulo olapake warakela. a partir dos versos Iyo bajera ni tuya hamukani. dos versos 16 do capítulo 1 Eroka toko moha. até este capítulo 2, Eroka yenendi. ele vai falar da sabedoria de Deus Oni lavula oyoswela muluku. em contraste com a sabedoria humana. Mo musuela oro kaloswela Só que ele, quando entra no capítulo 2, Eworum pele yovolo toko yanendi. ele faz questão de lembrar aos irmãos Oni pakawira ashuti ashinna. a divisão, subdivisão desta primeira divisão. Yo pakanyiwa toko enela. Apóstolo Paulo recorda aos irmãos Paulo ni kalo pushera shinna. quais são as características do tipo do evangelho que ele lhes pregou. So wana ne heni parawira yola le Paulo aruha la ye. Ele não pregou segundo a sabedoria humana, O kala lenye yoswela ya mas mulaku. segundo a sabedoria de Deus. Mas yoswela ya muluku. E ele vai dizer assim a partir dos versos 1. O ni pacherol lavula o pacherela ya mukani. Ele vai dizer assim: Oni raha. e eu, irmãos, Ni ba munna. quando eu fui ter convosco, Irongwako kumana ninye. anunciando-vos o testemunho de Deus, Kalagola lerani não yoswela. fui com sublimidade de palavras Karuya yola ou vulasana. de sabedoria, O yoswela. porque nada me propus saber entre vós, Kalle tugin senão sana. a Cristo crucificado. Kalle Kristo kumeliwe. E eu estive convosco em fraqueza, Kari ninye e em nyote. temor e tremor, Iko fakani e a minha palavra e a minha pregação Mida maswala não wala consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do poder Mashoni herowera. e do Espírito, Ni munepa. para que a vossa fé Para urome não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A primeira coisa que o apóstolo Paulo quer nos ensinar é de que ele, quando entra lá em Corinto, se nós formos a ler lá em Atos Apóstolos, havia uma voz da parte de Deus falar com ele, dizendo: Paulo, não te cales, não temas, continua pregando a palavra, porque esta cidade tem muitos que eu quero salvar, tem muitas almas que eu quero libertar. Aí estamos entendendo quando Paulo quer relatar aos irmãos de que eu não fui ter conosco com sabedoria humana. Em outras palavras, Paulo procurava eloquência. Não, ele quando entra lá, conhecendo a realidade da cidade, conhecendo as filosofias, ele quereria na sua parte humana usar as mesmas eloquências, usar as mesmas artimanhas. Só que o apóstolo Paulo aqui vai nos fazer entender que eu não sei nada disso. Apenas vos apresentei Cristo, mas entre Cristo não é qualquer. É o Cristo crucificado, é o Cristo que morreu por nós, é o Cristo que pagou nosso preço, é o Cristo que nos purifica pelo sangue dele. Esse evangelho que eu vos apresento, é este evangelho que eu vos anunciei. E aí vai dizer
dizer assim: eu fui ter convosco. Eu estava em fraqueza. Eu estava em temor. Eu estava em tremor. O que o apóstolo Paulo quer nos dizer? Quando ele entendeu que da minha parte não tenho nada para dizer, não tenho nada para fazer, a não ser dizer Cristo, Ele é o Salvador, a não ser dizer Cristo, Ele é o Rei, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia e foi para o céu e um dia voltará. Esta é a mensagem que deve ser pregada. Quando tiramos a cruz no Evangelho, tiramos a essência, tiramos o pilar. Por isso as pessoas aceitam a Jesus, por causa de ser convencido com palavras humanas. E esse tipo de evangelho não transforma ninguém. As pessoas precisam entender que nós somos pecadores, que a única solução que nós temos é correr para debaixo da cruz de Cristo. As pessoas precisam entender que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas a cruz de Cristo nos levanta, a cruz de Cristo nos ressuscita. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Precisam entender. Não sei palavras persuasivas. Pare de convidar as pessoas sem fazer entender quem é Cristo na sua vida. Muitas vezes não recebemos pessoas nas igrejas não porque creram em Cristo, mas porque houve um convite persuasivo.